Por bastante tempo eu venho tentando aumentar meu repertório de mangás. Desde que eu li Bonito Pum Pum, eu nunca mais consegui olhar para essa mídia da mesma forma. Modificou totalmente o que eu tinha em mente do que um mangá poderia ser e as histórias que conseguia contar. Daí eu comecei a comprar e acompanhar os tão consagrados quanto Fullmetal Alchemist, Berserk, Dorohedoro e Vagabond. O problema com isso tudo é que eu sou uma puta pessoa preguiçosa. E mesmo tendo a maioria desses físicos, eu não li basicamente nenhum deles. Acaba que é tanto conteúdo bom em tantas mídias que eu sempre acabo tendo burnout e prefiro reassistir ou reler coisas que eu já vi e tô familiarizado. Acabou que eu só ficava no mesmo lugar fazendo as mesmas coisas por uns 3 anos. E isso foi desgastando a minha cabeça. Quando se vive todo dia na internet, começa a surgir um problema quase que paradoxal, ter muita coisa pra fazer. Mas como se equilibra tanta coisa com uma vida saudável e produtiva? É simples, você não equilibra. Entre tanta pressão do que eu deveria fazer com minha vida, tantas opções e ainda assim nenhum caminho certo, eu tive a sorte de poder dar uma pausa disso tudo e viajar. Eu fui passar um mês longe de casa, e é impressionante o que você pode descobrir quando sua vida fica fodida. Acabou que eu tava bem, sabe? Não é tão normal assim quanto você condiciona seu cérebro a sentir que você tá se sentindo mal o tempo todo, ou vazio. Um ambiente onde isso acontece pode ter muito a ver com isso, pelo menos pra mim. E dar um tempo disso tudo pode não resolver seus problemas, mas impede que você enlouqueça por mais um tempo. Inclusive, foi nessa viagem que eu levei alguns livros, e entre eles minha coleção de Vagabond, que tava pegando poeira há mais de um ano. E eu comecei sem pretensão. Eu já tinha lido aquele mesmo volume 1 umas 3 vezes diferentes. E acabou que eu li quase todos os volumes em uma semana. Diferente de quando eu lia por querer poder falar que eu li, dessa vez eu li puramente por mim, pra tentar se divertir e um pouco de culpa, não vou negar. O pacing de Vagabond é muito bem construído, ao ponto de que não muita coisa acontece e bastante coisa acontece simultaneamente sem você perceber. É uma história que envolve e incita interesse desde o primeiro momento, e quando você se deixa levar pela narrativa, ela só vai desenvolvendo e ficando cada vez melhor. Algo que eu amo em Vagabond é que você nunca sabe quando vai virar a página que vai mudar a sua vida. Não que o mangá se preocupe em atender essa expectativa que existe ao redor do seu nome ou do Musashi, que é uma figura importante e conhecida mesmo fora do mangá. Tudo em Vagabond é genuíno. São pessoas que têm coisa pra falar, se expressando, enquanto expressam também seu amor pelo caminho da espada. Existem tantos momentos assim que é fácil se prender a somente um painel e não aproveitar o conjunto de tudo que realmente concretiza a ideia que estão abordando em tal capítulo. Tipo, o Musashi incorporando o demônio pode ser legal, mas aquela mesma agressão sendo o resultado de uma ostracização do próprio é o que realmente vende o Musashi pra mim como humano. Ele não é só quieto pra pagar de protagonista fodão, ele vai se tornando mais introspectivo e aprende a pensar, em busca de entender o que significa ser forte e verdadeiramente enxergar. Se entendendo e, por consequência, entendendo também os seus arredores. Miyamoto Musashi é possivelmente o melhor protagonista de mangá que eu já vi. O que, de novo, não significa muito, e muito menos é um hot take. Mas, sabe, às vezes as opiniões populares são as certas. Mesmo estando entretido e gostando bastante da narrativa desde o volume 3 do mangá, eu não diria que é nada de especial. Até eu li o volume 7 e 8. Esses volumes são focados na revanche do Musashi com o mestre do templo de Ozon, o Inshu, que busca por um duelo de vida ou morte para completar seu treinamento. Bastante enfático na parte de tirar a vida de seu oponente ou morrer tentando. E anteriormente, o Musashi enfrenta pela primeira vez o medo, e no momento final, quando ele perde, se desespera e foge em um estado quase que animalesco. Ele acaba sendo resgatado pelo antigo mestre do Inshu, o Inei, dito como invencível, e aceita treinar o Musashi para sua revanche, porque o Inshu nunca experienciou medo, e é somente assim que ele pode completar seu treinamento. E é treinando contra seu mestre que Musashi lembra de um sermão que o monge lhe havia dito: se ficar apegado a uma folha, não enxergará a árvore. Se ficar apegado a uma árvore, não enxergará a floresta. Não ver o detalhe para enxergar o todo. Esse é o verdadeiro significado da visão. Ele então se pergunta se alguma vez já chegou a verdadeiramente ver o seu rival. O tempo passa e uma noite antes do dia oficial do duelo, o Musashi vai até o templo para tentar pegá-lo de surpresa. Mas o Musashi fica paralisado, preso pela figura de seu pai, um samurai honrado, congelado pela sua vergonha e, mais ainda, o medo. Puro medo da morte. Depois de fugir, vem à mente dele a imagem da Otsu, provavelmente uma das únicas pessoas que ele chegou a gostar. E, por ela, para poder ver ela mais uma vez, Musashi admite que não quer morrer. Ainda existe algo prendendo ele. Por mais que o próprio seja incapaz de perceber isso totalmente. Ele acaba dando uma volta enquanto o sol nasce, o dia do duelo e possivelmente o último dia vivo do Musashi. Por reflexo, assim que o sol nasce, ele começa a rezar. Mas, o que ele teria para rezar por, dito como filho do demônio, sempre sozinho e decidido a matar qualquer um que o enfrente. Nunca se permitiu proximidade com ninguém. Ele não tem nada. Para ele era somente natural. Uma escolha ativa dele. Como as pessoas o evitavam, daí ele evitava elas mais ainda. O filho do demônio que escolheu andar sozinho. Mas, na verdade, o que ele gostava era de ficar com a Otsu. Então ele reza por sua felicidade. E nisso,
Ele acaba dormindo o dia inteiro. E cai na gargalhada assim que acorde e percebe o ridículo disso tudo. Se meu destino é morrer, que assim seja. No fim vai ser um combate digno de morrer por. Chegando no local depois de se desculpar e finalmente prestes a começar o duelo, o mestre Nei pergunta onde deveriam enterrar o corpo do Musashi caso ele morresse. E novamente bate a possibilidade e talvez destino da sua morte. Mesmo que ele saiba que precisa aceitar aquilo, o terror ainda permeia seu corpo. É inevitável. Enquanto a pressão e medo do Musashi vão crescendo de repente, algo na visão dele. Uma aranha. Musashi olha para o céu estrelado e fala com serenidade. Meu corpo pode ser deixado aqui nessa terra. E volta o olhar gélido pro Enshun. É sempre mais difícil quando a ameaça está na sua frente. Aceitar tudo aquilo e a sua possível morte. Ele foi se deixando levar e tornou o inimigo maior do que ele realmente era na sua cabeça. Quando ele viu a aranha, ele reaprendeu que aquilo tudo não passa de uma eventualidade. Só mais uma coisa que poderia ou não poderia acontecer. Pra quem tá olhando ela de cima, do grande mar de estrelas, não há diferença entre mim e o Shun. Se prender a ideias concretas do que foi e do que vai ser, te impedem de se mover no presente. No fim da batalha, Musashi ganha e acaba regressando a seu estado infantil de assassino. Afinal, não é tão fácil assim aprender algo tão complicado. E o Shun vê toda a sua breve vida passando. Assim como Musashi, eles sempre se forçaram a acreditar que estavam sozinhos, que o único caminho era a excelência ou revolta. Por um milagre, ele não morre. No fim, ele queria continuar vivo, por mais que estivesse procurando por um duelo mortal. Enshun então aprende a valorizar sua vida e as pessoas em sua volta. A lição mais difícil de se aprender é justamente essa, ser gentil consigo mesmo. Afinal, você não tá sozinho. Quando Musashi tá saindo da vila, o Enshun fala que quer batalhar com ele novamente, mas dessa vez sem roubar vidas. Em meio a tantas frases marcantes e arcos brilhantes, o que mais ecoou comigo foi essa luta. Fala muito sobre o que Vagabond é sobre, essa busca aprofundada pelos temas mais concretos do caminho da espada e da vida de um samurai. O Musashi é facilmente identificável por ser tão extremo na sua solidão e fuga. E seu contraste com o espalhafatoso e jovem Shu realmente amarra tudo para que esse duelo fale com toda uma geração de pessoas tão perdidas em seus pensamentos e subjetividades que fica até difícil dar um passo para trás e respirar. Ainda somos jovens.